Então, pegando a apostila, abrindo na página 50. Só confirma para mim se está grifado. Está grifado? Sim ou não? Confirma aí. Página 50. Assim. Ok. Então, página 50. Bom, pessoal, na última aula, eu estava falando, eu entrei no assunto de acústica, ou seja, de som, tá? Então, a gente vai falar só sobre som agora. E aí vocês vão entender alguns fenômenos. Aí eu expliquei o que são as ondas sonoras, como que ela se propaga, aviões especiais que quebram essa barreira do som, e eu comecei a falar da propriedade do som. A primeira propriedade é a altura. A altura do som ela está relacionada com a frequência desse som, tá? Aí até a Larissa riu de mim, né? Que eu fiz o som grave, o som agudo com a minha voz. Então a gente viu que se eu tenho sons de baixa frequência, eu vou ter sons baixo. Então vai ser sons graves, tá? Se eu tenho som com frequência alta, eu vou ter som alto. E aí eu vou ter sons agudos, tá? Então, quanto menor a frequência, mais grave vai ser esse som, mais baixo vai ser esse som. Por isso que tem algumas caixas de som que tem um aparelhinho lá dentro chamado amplificador. Porque dependendo que música você vai colocar ali, ou que instrumento você vai conectar ali, ele vai liberar sons graves, ou seja, baixa frequência. Então, é um som mais baixo. Então, o amplificador ele vai ampliar, tá? Para que esse som espalhe no ambiente. E aí eu tenho também, quanto maior a minha frequência, vou subindo a minha frequência, aí 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 100 Hz, eu vou ter frequências muito altas, então eu vou ter sons altos, então eu vou ter sons agudos, certo? Então eu trouxe aqui, até na última aula eu trouxe para vocês a comparação de dois instrumentos musicais, certo? Deixa eu voltar aqui, tá? Então, aqui como eu te falei, ó, a propagação, ele vai ser assim. Então, a frequência, ela vai ser curta, baixa, tá? Já as frequências altas, elas vão ser, a propagação vai ser bem maior, tá? Então, quanto maior o meu comprimento de onda, menor vai ser minha frequência, mais baixo vai ser o som e eu vou ter um som mais grave. Se eu tenho um comprimento de onda menor, ó, menorzinho aqui, eu vou ter uma frequência alta, eu vou ter um som alto, eu vou ter um som mais agudo. E aí, na aula passada, eu trouxe para vocês dois exemplos de instrumentos, tá? Então, o baixo, ele é um contrabaixo, baixo contrabaixo, ele é um instrumento que emite frequências, comprimento de ondas grandes, então frequências baixas, então ele vai emitir sons graves, tá? Já o violino é o contrário, ele vai emitir comprimentos de ondas curtos, porém frequência maior, então ele emite um som mais agudo, um som mais alto. Já os instrumentos de corda, desculpe, gente, eu vou falar sobre instrumentos musicais amanhã, tá? Já para adiantar, já os instrumentos de corda, nós temos vários instrumentos de corda. Então, eu não posso generalizar, porque eles são instrumentos muito relativos. A forma da intensidade do som que o instrumento vai emitir vai depender de três fatores. Do comprimento da corda do instrumento, a espessura da corda, tá? E a tensão da corda, quando você dedilha a corda, né? Isso aqui se chama tensão dela. Então, tudo vai depender se ele vai emitir um som mais grave ou mais agudo, tá? Aí na página 50, pessoal, esqueci de comentar isso aqui. O nosso ouvido, ele tem
um limite de audição. A gente chama de som audível. Não é ouvível não, tá, gente? Ô, português. Maníaco, o povo fala som ouvível. Não é ouvível, é audível. Certo? Nosso ouvido, nós temos uma faixa etária de som audível, tá? Nós conseguimos ouvir sons de frequência entre 20 e 20 mil Hz. Ou seja, 20 Hz, para a nossa audição, é uma frequência mínima, baixa. 20 mil Hz já é uma frequência mais alta, vamos dizer assim, é o som máximo, tá? Então, vamos pensar, todo som que vai se aproximar próximo de 20 Hz vai ser som baixos e graves, é o que a gente ouve. Toda frequência que vai subindo, se aproximando perto dos 20 mil Hz, já é som mais alto, mais agudo, é o que a gente ouve. Então, a gente ouve nessa frequência de 20 a 20 mil Hz. Ah, professora, pode ter bem menos que 20 e bem mais que 20 mil? Sim, aí a gente não escuta, nós seres humanos, tá? Se eu tiver um som de frequência de 10 Hz, 15 Hz, nós não ouvimos, tá? Todo som que é abaixo de 20 Hz é chamado de infrassom. Então, existem grupos de animais que têm a capacidade de ouvir infrassons. O ser humano não tem, tá? E acima de 20 mil Hz, 21 mil, 22 mil, 30 mil. Aí é som muito alto, muito agudo. É chamado de ultrassom. O ser humano também não ouve. Mas alguns animais ouvem, tá? Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, ó. Aqui é o ser humano, tá? O ser humano está nessa faixa aqui. Então, 20 mil está nessa faixa, onde a gente escuta. Agora, abaixo de 20 mil, que são os infrassons, são esses animais aqui que têm a capacidade de ouvir. Por isso que alguns animais conseguem pressentir um abalo sísmico, um terremoto. Porque como o terremoto, um abalo sísmico, ele vem no sentido de baixo para cima, né, das placas tectônicas lá embaixo, até a superfície, e esses abalos, esses tremores, ele emite um determinado som numa determinada frequência. E geralmente são frequências muito baixas. O ser humano não percebe, mas alguns animais percebem, tá? Por isso que quando ocorre um abalo sísmico, alguns animais ficam agitados, porque eles estão percebendo, tá? Então, quais são os animais que ouvem o infrassom? O elefante, o tigre, algumas aves, tá? A tartaruga. Então, são animais que ouvem infrassom, tá? Ah, esqueci de comentar. Quem entra aqui nesse grupo é o nosso queridíssimo cachorrinho, tá? Você já observou, quem tem cachorro em casa, você já percebeu que o seu cachorro fica latindo no portão do nada? Aí você olha para a rua, não tem ninguém, não tem nenhum outro cachorro, não está passando nada, mas ele está lá, olhando e latindo, abanando o rabinho. Alguém já observou isso? Quem tem cachorro em casa? Fica latindo no portão? Aí você fala, cachorro louco. Professora, Já, minha mãe fala que lá professora. é pra moça que passa do outro lado da rua. Não, ele não está louco, não. Ele está ouvindo um som infrassom de longe. Você não está ouvindo, mas ele está ouvindo, tá? Ele está ouvindo. Então, por isso que ele fica latindo, tá? Existem algumas raças de cães em alguns países que eles são treinados para caça, para caçar, ajudar os homens a sair na floresta e caçar. Só que como o cachorro é ligeiro, ele vai, ó, chutado na frente, vai embora na floresta, certo? E aí, lá de longe, ele late. Quando ele vê uma presa, né, sei lá o que eles caçam, ele começa a ficar agitado latindo. Então, e aí o caçador vai atrás lá caçar. E aí, às vezes, o cachorro se distancia muito. Ele vai ficar igual um bobo lá na floresta, chamando Rex, Rex, né? Sendo que o cachorro está lá longe.
Não. Existem em algumas lojas, isso é loja de caça, tá? Para quem tem esses cães de caça. Existem nessas lojas um apito. É um apito especial que ele emite sons de infrassom. Então você aperta, você põe na boca e assopra, não sai nada. Sai sim. É você que não está ouvindo. Por quê? Porque esse apito, quando você assopra, ele vai emitir sons de infrassom. Você não ouve, mas os cães ouvem. Então, eles geralmente carregam no bolso esse apito para caçar, porque quando o seu cão se distancia muito, para ele não ficar lá gritando igual um bobo, ele pega esse apito e assopra. Tá? Ele assopra assim, ó. Não sai som nenhum. Você não está ouvindo, mas está saindo. Tá? E aí os cães ouvem lá longe. E aí ele vem seguindo pelo som e vem se aproxima do seu dono. Tá? Então, são apitos especiais, apitos de infrassom, tá? Aí, nós temos o contrário, ó. Nós temos aqui um grupo de frequência muito alta, acima de 20 mil, ó. 20 mil, 40 mil, 60 mil. São sons extremamente alto agudo, tá? Aí já é um outro grupo de animais, tá? Aí nós temos o golfinho, as baleias, o morcego. Perdão, gente. Os cães ouvem ultrassom, tá? Ultrassom. Então, os apitos também. Você apita e está emitindo ultrassom. Você não está ouvindo, mas os cães ouvem, tá? Carneiro, gatinho, tá? Não sei se quem tem gato em casa já percebeu também. O gato olha assim, do nada e vai embora. Ele ouviu algum som que você não está ouvindo, tá? Então, ouviu algum ultrassom. E o carneiro, os bois, tá? O esquilo aqui. Gente, graças a essa frequência de ultrassom que esses animais ouvem, os golfinhos lá em alto mar, não sei se vocês já viram essa reportagem, eles têm a capacidade de se comunicar entre eles a mais de 30 quilômetros de distância, tá? Por quê? Porque eles emitem um som altamente agudo e são sons de ultrassom. Então, ele vai se propagando na água, pode percorrer até no raio aí de mais de 20 até 30 quilômetros de distância. E se tiver um golfinho lá, ele vai ouvir. Você não ouve, tá? Você não ouve, mas eles ouvem. Certo? Entenderam aí, pessoal? Tá? Então, aqui são os instrumentos. Próxima propriedade do som. Nós falamos sobre a altura do som, a frequência sonora. Agora nós vamos falar da intensidade sonora. A intensidade sonora, pessoal, aqui está relacionado com a amplitude, tá? Lá na altura do som está relacionado com frequência. Aqui o que nos interessa é a amplitude, tá? Então, é a amplitude desse som que determina se um som é fraco ou forte, ou seja, se um som é potente ou não, tá? Essa propriedade aqui do som, pessoal, tem muito a ver com as caixas de som, tá? Quem mexe aí na área de música, certo? As características da caixa de som, ela está mais relacionado com essa propriedade aqui, tá? Bom, então relacionado com a amplitude do som e eu determino a minha potência do som. Então, por exemplo, ó, essa primeira imagem aqui, ó, amplitude, só relembrando, já mostrei as características da onda. Amplitude é isso aqui, ó, tá? Então, aqui é uma amplitude pequena, uma amplitude pequena. Então, quando eu tenho uma amplitude baixa, pequena, eu vou ter um som fraco, tá? Agora, olha essa onda aqui, ó. Olha o tamanho da minha amplitude. A primeira imagem, ela é assim. A segunda imagem, ela já é assim. Então, quanto maior a minha amplitude, mais intenso vai ser meu som, ou seja, mais forte vai ser meu som. Mais potente vai ser meu som, tá?
Por isso que nós temos diversos tipos de caixas de som vendidos nas lojas aí, tá? Por quê? Porque depende do que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai ser um DJ, você tem que comprar caixas de som potente, concorda comigo? Tá? Porque essas caixas vão emitir amplitudes bem altas do som quando você pôr uma música aí, certo? Agora, se você quer um som mais tranquilo no seu carro, uma caixa de som de amplitude baixa, suficiente para você ouvir ali no carro, de boa. Ah, professora, mas eu gosto de equipar meu carro. Tá? Então, você tem que fazer toda uma alteração, todo um sistema de sonoro acústico do teu carro. Tá? Mas lembre-se, ressaltando, nós já estudamos corpo humano. Nós já estudamos isso aqui, ó, tá? Quanto maior o tempo que você colocar o teu ouvido em sons muito perturbantes, maior a probabilidade de você perder a audição precoce, tá? Lembre-se que o nosso ouvido, ele tem um limite, tá? Então, se você expor o teu ouvido a sons muito potentes, agudos, intensos, tá? Você vai prejudicar a audição. Eu já vi muito por aí, né? Vocês também já viram. A pessoa vai lá, equipa caixa de som no carro, bota aquele som aí, um funk, um rock, um batidão aí, e ó, vidro fechado, tá? E fica aí dentro do carro. Então, ah, professor, mas eu gosto de som. Tudo bem, só controla o volume aí do som, tá? Se você está botando altos falantes dentro do carro potentes, ou seja, com caixas de som que vai emitir uma amplitude alta para sair um som forte, cuida da sua audição. Não se esqueça disso, certo? Terceiro, aqui, pessoal, tem a ver com o assunto de amanhã, tá? Timbre. Antes de eu falar do timbre, deixa eu voltar aqui. Timbre. O timbre é o som enfeitado, tá? O som, ele se propaga, certo? Ele tem a sua intensidade, ele tem a sua altura, beleza? Mas ele também tem sua sedução, vamos dizer assim, tá? Quem dá esse toque sedutor do som? É o timbre. E isso também é um fator muito importante para a nossa voz, né, Larissa? Quem é da área da música aí, das cantorias de igreja, de corais, e blá, 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 e blá, 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 sabe disso, que essa propriedade do som é fundamental. É fundamental, tá? E outra coisa, gente, cantar. Uma coisa tão simples, né? Não é simples, não. Aqui envolve biologia, né? Nós já estudamos as cordas vocais aqui, certo? Envolve física, tá? Envolve física, que é o que a gente está vendo aqui. E uma pitadinha de talento, também não podemos deixar de lado, tá? Então as pessoas acham assim, eu catar um microfone e sair cantando, né? Lá, 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 lá. Você só vai pagar mico. Mais informações é só você olhar ali. Procura na internet, gente. Você racha de rir. Eu choro de rir. Vitória, eu pago o miquinho? Aquele programa que teve no SBT do... Selecionar povo que canta lá. Como que era o programa? O The Voice é da Globo. Ai, gente. Ídolos. Ídolos. Digita lá no YouTube. Professora, Os é muito participantes engraçado. mais engraçados do Ídolos. Você... Professora, eu morro de ver aquele negócio, professora. Você fica horas assistindo aquilo. Porque o povo acha assim, só porque eu canto uma musiquinha ali sei lá, da Marília Mendonça ali no chuveiro, já vou me inscrever no Ídolos.
Não, gente. A, a, a peça-chave da nossa voz é o timbre, tá? É o timbre. Então, aí entra o que eu falei, a pitada de talento, gente. Cantar não é para qualquer um, não, desculpa falar. Certo? E a peça-chave de tudo isso daí, pessoal, é um coral, né, produção? Larissa, ajuda aí, tá? Então, num coral, para você entrar num coral, é selecionado a dedo. Tô certa? Tô certa, Larissa? Não é? É a dedo. Eu não posso falar assim. Ah, eu canto ali no chuveiro, vou participar do coral da Escola Carrossel. Não, peraí, tá? Para se montar um coral. Então, nessa escola tem um coral? Não, tô dando um exemplo, Ah, tá? Primeiro, tem que fazer todo um processo de seleção, tá? Quem vai coordenar um coral, ele tem que ter um ouvido afiado, ele tem que analisar a sua as duas propriedades do som. Ele vai analisar a frequência da sua voz, que é a altura, ou seja, se o seu tom de voz é grave ou agudo, tá? E também ele vai analisar a intensidade da sua voz, ou seja, se a tua voz uma voz potente, ou se a tua voz é uma voz um pouco mais fraca, vamos dizer assim, tá? E aí vem a pitada do enfeite. O timbre da sua voz, tá? A sedução da sua voz, o enfeite da sua voz. Então, para você ver que cantar não é simples assim. Aí tem que fazer todo esse conjunto. Uma vez que detectou todo esse conjunto, e outra coisa, gente, cada um tem a sua frequência particular da voz, certo? E uma vez detectado isso daí, aí nós vamos trabalhar a tua voz. Aí entra os profissionais chamado aula de canto, tá? Então você vai trabalhar a tua voz. Aí você vai fazer a tua aula de canto. Aí entra, aqui também é um complexo, né, Larissa? Me ajuda aí, produção. Aqui também é um complexo porque tem um trabalho de voz, trabalho de controle de frequência da voz, saúde das cordas vocais, trabalho respiratório. Gente, isso daqui é difícil. Eu já tentei fazer, é horrível, difícil. Um controle respiratório, tá? Eu vou falar disso amanhã com instrumentos musicais da voz humana. E aí, pessoal, é todo um preparo. Aí você pega o microfone e canta, tá? Não vai chegando aí na igreja, aí, na sua igreja, né? Na comunidade aí da sua família, sei lá, vai instalando o microfoninho aí, vai saindo cantando aí. Você vai pagar mico, hein? E não vai se inscrever nesses programas também que você vai pagar mico, tá? Então, é todo o timbre é o ponto-chave, tá? Ponto-chave aí. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que eu procurei. Eu quero que vocês abrem os ouvidos e prestam atenção numa música que eu vou colocar aqui, tá? Então, por exemplo, o timbre é o formato da onda, é a sedução da onda, tá? Então, por exemplo, se eu pegar uma nota musical qualquer, ou uma determinada música, e vou tocar no piano, o timbre dessa nota musical, o timbre dessa música vai ser um jeito. Aí se eu pegar a mesma nota musical, a mesma música, e levar lá numa clarineta, ou no violino, ou no violão, a mesma música, a mesma nota. O timbre vai ser outro, tá? Então é o formato da música, certo? E aí eu trouxe para vocês uma música como exemplo, tá? E vocês vão ver a mesma música em 3 instrumentos musicais, para você entender o que eu estou falando do timbre, certo? Vou trazer aqui para você. A música é essa aqui, ó. We Are the Champions. Por que eu trouxe essa música? Porque essa música, depois você olha a tradução dela,
Se Deus quiser, essa música nós vamos cantar com orgulho ano que vem, quando essa Né? pandemia passar. Certo? Então eu vou abrir aqui para você ver. Então memorizou a música? We Are the Champions. Certo? Eu vou colocar essa música no piano, tá? Então, por favor, relaxa, sinta a música e presta atenção no timbre dela. Só um pouquinho, pessoal. Tem um probleminha aqui. Vou voltar, peraí. Vou voltar, presta atenção na música. A internet aqui tá difícil. Só um pouquinho, pessoal, deu uma pane. Ó, voltei, presta atenção. Bem atenção. Pronto, não tá dando pra escutar nada. Não? Bruno, não eu. E se escuta o som é agudo? Então é no seu aparelho aí. Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo, Pro. Tá ouvindo? Eu não. Tá Nem bem eu. baixo, mas eu tô ouvindo. Então aumenta o Eu volume do eu seu aumentei no máximo o notebook aí. volume. Tá no máximo, professora. O meu tá no máximo aqui também. Mas tipo, tá bem baixo, mas eu consigo ouvir. Bom, vou voltar. Presta atenção. Agora eu não tô ouvindo, não.